Aposto que você já ouviu: estabeleça metas, seja disciplinado, acorde 5 horas da manhã, tome banho gelado, etc. Existem vários vídeos e livros sobre isso e muito mais. A promessa é simples: se você fizer tudo isso, se tornará uma pessoa bem-sucedida. Se filtrar bem, é possível extrair algo realmente produtivo de uma ou outra técnica dessas, mas a maioria é puro lixo. Antes de dizer a você o porquê, se você não me conhece, prazer, eu sou o Ramon e você está no Manual da Independência. Hoje eu quero refletir com você sobre por que não está sendo tão fácil assim para a maioria de nós simplesmente seguir esses planos e ser uma pessoa bem-sucedida. Já adianto que, obviamente, nem todo mundo se tornará bem-sucedido algum dia. Isso é um delírio completamente inútil de se ter e, sendo justo ou injusto, é a vida. Mas alguém já te disse que você não é todo mundo? Bem, talvez haja alguma verdade nisso. Nossa reflexão será dividida em 3 partes. Você vai perceber no final que elas se complementam. Eu quero introduzir a primeira através de uma pequena história. Certa vez, uma dupla de amigos decidiu abrir um negócio. Um deles tinha pouco dinheiro, mas acreditava naquilo que ele ia construir. Ao outro amigo cabia vender o carro que ele tinha para pegar o dinheiro e colocar no negócio. De início ele havia gostado da ideia. Porém, quando chegou a hora, ele não quis se desfazer do seu carro e deixou o outro amigo, que já tinha pedido demissão do seu emprego, na mão. Este, por sua vez, resolveu fazer um empréstimo a juros altíssimos para completar o mínimo que precisava para abrir a empresa. O personagem dessa história se chama Flávio Augusto e ele acreditava que conseguiria abrir uma escola de inglês para adultos. Ele acreditava também que essa seria a maior escola desse tipo no Brasil. A empresa dessa história é a WhatsApp, que foi criada com alguns R$ 1.000 e vendida alguns anos mais tarde por quase R$ 1 bilhão. Tudo isso aconteceu porque essa pessoa, o Flávio, assimilou a primeira das nossas reflexões de hoje: acreditar em si mesmo. Ok, essa frase é absolutamente clichê, eu admito, mas faz parte daquela máxima: o óbvio precisa ser dito. Eu vou ser sincero com você, se você não acredita em si mesmo, nenhum conhecimento nesse planeta ou fora dele vai conseguir tirar você de onde você está e te guiar para uma vida melhor. E se for esse o seu caso, saiba que isso pode ser desenvolvido. Quando você faz pequenas mudanças de comportamento, elas geram pequenos resultados. E esses pequenos resultados, com uma grande quantidade de persistência, podem reforçar o pensamento de que você é capaz de fazer mudanças para que elas possam acontecer. Afinal, se você quiser uma grande fogueira, deve começar com uma pequena chama. Carol S. Dweck, eu acho que eu falei certo, uma doutora em psicologia e pesquisadora, ao longo de décadas realizou várias pesquisas e, juntamente com outras pesquisas científicas, explicou no livro Mindset que a mentalidade não é um mero traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Em vários desses estudos, foi constatado que pessoas que se tornaram bem-sucedidas algum dia tinham em comum o que o cara do nosso exemplo teve: a capacidade de acreditar em si mesmo e ter muita fé na sua ideia. O livro trata de outras coisas nesse sentido, como o fato de que isso, apesar de ser um traço que algumas pessoas nascem com ele e outras não, pode ser desenvolvido. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, assim como a fonte de tudo que eu vou falar aqui, caso você tenha interesse em se aprofundar depois. É incrível como, às vezes, lemos vários livros, assistimos vários vídeos, aprendemos várias coisas sobre produtividade, talvez até pagando por um curso, e simplesmente não conseguimos ver nenhum resultado. Por que será que isso acontece? Eu já vi pessoas menosprezarem um livro chamando o autor de escritor de autoajuda como se isso fosse alguma coisa ruim, ou se referindo a grandes nomes de pensadores como se eles fossem coaches, dando a entender que as ideias deles estão erradas. Isso até que faz um pouco de sentido, né? Porque às vezes, se a pessoa aprendeu uma técnica, colocou em prática e não conseguiu aquela mansão em um condomínio fechado ou uma Ferrari na garagem, ela pode ter sido enganada,
Mas será que foi isso mesmo? Existe uma diferença entre a pessoa que sonha em ter algo e a pessoa que acredita que vai conseguir. Essa sutil diferença é um abismo que diferencia quem é bem-sucedido de quem não é. É claro que acreditar em si mesmo é importante. Em alguns casos, onde uma pessoa sofre de falta de sorte, talvez acreditar em si mesmo, quando tudo está dando errado, é a coisa mais importante que vai diferenciar alguém que se tornou bem-sucedido de alguém que não conseguiu. Eu enfatizei a expressão falta de sorte porque eu confesso que eu tenho um problema com ela. A expressão falta de sorte, para mim, tira o mérito de quem se esforçou e afaga a consciência daquele que não se esforçou o suficiente. Se for para usá-la, eu prefiro utilizar como Sêneca, quando disse que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ou também como Oprah Winfrey, a qual diz que sorte é estar pronto para quando a oportunidade vem. Nesse sentido, damos o reconhecimento necessário à dedicação da pessoa sortuda, mas a melhor frase que eu conheço sobre isso vem do professor e historiador Leandro Carnal, o qual diz que sorte é nome que vagabundo dá ao esforço que ele não quis fazer. Com isso você percebe que acreditar em si mesmo, apesar de ser uma das coisas mais importantes, não é o suficiente. Você precisa também ser determinado e trabalhar duro. Em 2012, um cara comum, pouco antes de terminar sua faculdade, se viu diante de uma estrada que dava em uma bifurcação, dois caminhos que o levariam para destinos completamente diferentes em sua vida. De um lado, ele poderia se especializar e até conseguir um bom emprego em uma grande multinacional, e do outro, ele teria que esquecer sua formação e estudar para um concurso público. Ele então decidiu que, após a obtenção do diploma, seguiria o segundo caminho. No mundo dos concursos públicos, muitas variáveis determinam o tempo que uma pessoa conseguirá o que quer. E por isso, muitas pessoas estudam poucos meses, enquanto outras estudam por vários anos. No caso do nosso exemplo, foram 6 anos. 6 longos anos estudando, perdendo outras oportunidades em prol daquilo que ele acreditava fielmente que iria conseguir e conseguiu. A título de curiosidade, esse exemplo sou eu, quando eu estudei para passar em um concurso público de nível federal, há alguns anos atrás. Toda pessoa que atinge qualquer nível de sucesso, quando chega lá, faz parecer que esse sucesso veio de pequenas coisas, como acordar cedo, estabelecer metas ou qualquer outra coisa. Além disso tudo, lá no fundo, além de acreditar em si mesmo, essa pessoa teve que ter uma determinação inquebrável e trabalhar incansavelmente para isso. Afinal, o trabalho duro sempre vence o talento, quando o talento não trabalha duro. Alguém talentoso e determinado pode chegar mais rápido, mas a determinação é mais importante do que o talento para ter sucesso, e essa é a nossa segunda reflexão. É como a história da corrida entre a tartaruga e a lebre. A lebre, apesar de ser talentosa e nascida para vencer essa corrida, perde a corrida para a tartaruga, que apesar de ser bem mais lenta, focou no objetivo e teve a determinação necessária para continuar até conseguir. Nenhum nível de talento é capaz por si só de gerar um esportista de elite, ou o maior empresário de um determinado segmento, ou o maior investidor de ações de qualquer país que seja, ou o melhor pai ou mãe que um filho pode ter. Isso é alcançável através de algo bastante controverso nos dias de hoje: rotina. Eu disse controverso porque você verá gente dizendo que a rotina é sinônimo de escravidão. Mas alguém que diz isso é tão débil intelectualmente, tão fraco mentalmente que... Pensa comigo, de quem você ouve que rotina é escravidão? Eu só consigo ouvir isso de duas pessoas. O assalariado, que vive no mundo da corrida dos ratos, onde ele trabalha para pagar as contas e sempre sem se importar com amanhã, ou do sanguessuga, que vive a vida vadiando enquanto é sustentado pelo governo, ou pior, sendo sustentado por alguém que o ama. A controvérsia está justamente em algo que essas pessoas, principalmente a primeira, não conseguem perceber. Todos nós temos uma rotina. Se você acha que não tem uma rotina, essa é sua rotina. Rotina todos têm. Ou você faz a sua, ou farão isso para você. E se não for você a fazer, nunca será algo bom para o seu desenvolvimento.
A rotina certa não te escraviza, ela te liberta, mas a rotina errada te destrói. É importante você ter isso em mente caso tenha um sonho que queira realizar, porque ninguém é mais capaz do que você mesmo para te ajudar a realizá-lo. E se você não trabalhar pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos sonhos dele. Quando você acredita em si mesmo e trabalha duro para transformar os seus sonhos em metas e as suas metas em realidade, vai precisar de mais uma coisa: começar algo que te apaixone e se obcecar por isso. Digamos que você esteja brincando de cara ou coroa e joga uma moeda para cima 10 vezes. A probabilidade de 50% exigiria que dessem 5 caras e 5 coroas. Mas no mundo real, não é isso que acontece, certo? Vamos supor, por exemplo, que você conseguiu 7 caras e 3 coroas. O problema não é que a matemática está errada, mas a quantidade de tentativas foi insignificante. Se você jogar essa moeda 100 vezes ou 1000 vezes, aí sim, a tendência é que chegue uma hora onde o resultado invariavelmente vai ficar próximo dos 50%. Talvez você esteja se perguntando o que diabos isso tem a ver com o vídeo em si, e a resposta é que a maioria das pessoas, talvez a sua realidade atual, falham em atingir um nível de sucesso porque não tentaram o suficiente. Muitas pessoas dizem que querem alcançar o sucesso, fazer uma grande soma em dinheiro, ter uma vida completamente livre. Mas o que essas pessoas fazem no dia a dia delas para atingir esses objetivos? Responda a si mesmo. O dia a dia de quem um dia foi como eu, mas hoje tem sucesso, é o mesmo dia a dia que eu tenho? Ah, mas aquela pessoa tem dinheiro e eu não. Mas aquela pessoa é solteira e eu tenho família. Mas aquela pessoa é jovem e eu não. Mas ele é homem e eu sou mulher. Ele isso, eu aquilo, ela isso, eu aquilo. Uma coisa que eu te aconselharia a nunca fazer é usar qualquer dificuldade que você tenha como justificativa para o seu fracasso. Isso pode até aliviar a sua consciência hoje, mas jamais te trará uma vida melhor amanhã. Às vezes você decide que basta, e às vezes decidem isso por você. É a vida. Mas se você não estiver trabalhando em algo, então você não estará trabalhando na direção de algo. Você pode estar não tentando o suficiente, seja por tempo suficiente, em quantidade suficiente ou principalmente com a qualidade o suficiente. E se você não fizer isso, jamais terá resultados. Isso significa tentar ativamente ser bem-sucedido em alguma coisa, seja no trabalho, seja em renda extra, seja em um negócio, seja em investimentos ou qualquer outra coisa, até ver o que funciona para você. E seja lá o que for que você acabar tentando fazer, você precisa tentar fazer isso por tempo suficiente até ver os resultados disso. É como aprender um instrumento. As únicas pessoas que chegam à excelência só chegaram lá por causa de uma mistura de determinação com a paixão pelo que elas estão fazendo. O ponto é que, seja lá o que você decidiu começar, seja lá o que você gostou e decidiu fazer, você precisa ter um certo nível de obsessão por aquilo. No fim das contas, eu preciso repetir que o óbvio precisa ser dito. Se você quer ter resultados que 99% das pessoas não têm, você precisa fazer coisas que 99% das pessoas não estão dispostas a fazer. É claro que você pode achar que isso é clichê demais e ignorar, ou pode repetir isso a si mesmo até que vire parte da sua personalidade. Charles Bukowski, um poeta alemão criado nos Estados Unidos, disse uma vez: descubra o que você ama e deixe que isso te mate. É claro que existe uma pitada de exagero na frase, considerando a excentricidade do poeta, mas podemos extrair disso algo muito interessante, que é essa paixão, obsessão que todas as pessoas bem-sucedidas, sem exceção, têm. De forma mais real e prática, podemos usar a teoria das 10.000 horas, que foi popularizada pelo autor Malcolm Gladwell no seu livro Outliers. A ideia é simples. Para se tornar um especialista em qualquer área, você precisa dedicar, em média, 10.000 horas de prática. Não é apenas sobre praticar de vez em quando, mas sim sobre uma prática consistente e deliberada, onde você está sempre buscando melhorar.
Essa quantidade de horas foi observada em diversos campos, desde músicos de renome até atletas de elite. Por favor, não ache que isso é papo de coach. Gladwell baseou essa teoria em estudos que mostraram que os maiores talentos do mundo, sejam eles músicos, atletas, cientistas, não chegaram ao topo por acaso. Eles investiram milhares de horas se dedicando ao que faziam de melhor. Se você tem um sonho, ou melhor, uma meta, entender essa teoria pode ser interessante. Saber que a excelência vem da prática intensa pode te motivar a persistir, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. A teoria das 10.000 horas não é só um número, é um lembrete de que o sucesso não vem da noite para o dia. Cada hora que você dedica a algo é um passo à direção à maestria daquilo. E o mais importante, não se trata do talento inato, mas sim do esforço contínuo e do compromisso consigo mesmo. Então, ao invés de se preocupar se você tem talento ou sorte o suficiente, comece a se perguntar: eu estou disposto a investir o tempo e o foco necessários para conseguir alcançar isso ou aquilo? Caso você tenha tido o comprometimento necessário para chegar até aqui, eu espero que tenha tirado proveito de alguma dessas nossas 3 reflexões. Se tiver ficado alguma dúvida ou alguma sugestão, me deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. E caso essa reflexão tenha gerado valor à sua vida, considere se inscrever no canal, porque temos muito ainda para refletir por aqui. A minha intenção é que você use essas reflexões para melhorar a sua vida e, como consequência, melhorar a vida daqueles com quem você se importa. Por fim, lembre-se das palavras do empresário Jorge Paulo Lemann: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu vou deixar 2 vídeos que complementam essa reflexão que tivemos. Escolha um deles e nos vemos lá.